Então, estamos começando mais um episódio do Contrariar. Nesse, a gente vai falar sobre se um ser onipotente, onisciente, ele consegue fazer uma criação que tenha o livre-arbítrio. Não vai ser um debate sobre, se o mundo que a gente vive pode ser melhor ou não, se foi a melhor escolha ou não, porque isso a gente não tem como saber. E sim esse debate filosófico de sobre como o livre-arbítrio pode existir se ele já sabia de tudo o que iria ocorrer. Ele já sabia o que as pessoas ruins no mundo iriam fazer antes mesmo de criar ela. E algumas consequências, como por exemplo, se ele já sabia que a pessoa X ia fazer essa coisa horripilante, essa pessoa que foi criada, já sabendo que ela iria fazer aquilo, a configuração, assim, como eu sou um programador, não é mais minha linguagem, assim, ele programou as pessoas de uma maneira que iria acarretar da pessoa X fazer esse problema ocorrer, que é horrível. Ele merece sofrer pela eternidade, sendo que ele viveu uns 60, 80 anos, fez essa coisa horrível que ele foi criado para fazer e ele mereceria sofrer pela eternidade? Esses tipos de debates filosóficos que iremos questionar. E eu vou defender o lado que não existe o livre-arbítrio nessa situação, pois ele já sabia, ele já criou sabendo que todos iriam fazer isso, enquanto ChatGPT vai defender o outro lado. E eu vou defender que o livre-arbítrio é compatível com a onisciência divina. Conhecer não é o mesmo que determinar. A pessoa continua responsável por suas escolhas. Então vamos entrar nesses tópicos, questionar o que significa liberdade e, em seguida, no final, ambos vamos refletir sem defesa, mas com honestidade. Vamos lá. Então, o primeiro tópico é saber o futuro elimina a escolha? Que é isso que a gente já está falando. Se Deus já sabia tudo o que iria ocorrer quando ele nos criou, então isso elimina o livre-arbítrio, que é as escolhas que cada um tem. Eu, como programador, defendo que isso elimina, porque se eu crio um programa que eu sei que ele vai ter uma falha X, por exemplo, estou fazendo um sistema bancário, e esse sistema, eu sei que ele tem uma falha que dá para as pessoas roubarem dinheiro do outro. Se alguém roubar o dinheiro do outro, vai ser culpa minha? Vai, porque eu intencionalmente fiz esse sistema com essa falha, mesmo que não tenha sido eu que mandei a pessoa roubar ou falei para um conhecido meu que tem essa falha para ele roubar e tal, mesmo que eu não tenha recebido nada e tal, mas eu intencionalmente, pois eu sabia que tinha essa falha, porque uma coisa é você fazer um sistema, você não sabe que tem essa falha, alguém vai lá e você vai tentar reparar e tal, mas você não sabia daquela falha. Mas Deus, ele é onisciente, então ele já sabia de tudo. Então, no momento que ele criou a humanidade, ele já sabia de todas as escolhas. Então, ele falar que as pessoas que vão escolher é meio controverso, porque ele criou o nosso DNA, ou a nossa programação, sabendo as tendências que a gente teria que ter. Então, ele tem culpa de tudo que as pessoas fizeram, porque foi como ele fez a humanidade. Eu entendo a analogia, mas ela não é perfeita. Deus não cria humanos como programas com falhas inevitáveis. Ele cria agentes capazes de responder a razões e valores. Saber o que um agente livre fará não é o mesmo que forçá-lo. Se uma escolha é livre, ela vem do agente. Então, saber o futuro por si só não elimina a liberdade da escolha. Mas vamos aprofundar. Mas você pode fazer de maneiras diferentes. Como você sabe de tudo, que até uma coisa deixando claro, não é que, como no anime Attack on Titans, quem já assistiu, o final ele fala um pouco sobre isso. Mas o Eren, ele não é onipotente. E ele também não criou nada do zero. Ele criou. Ele só sabia continuação. Ele só tinha onisciência. Então, Ah, aí ele só usava esse poder para saber do futuro, mas ele não podia mudar as pessoas. Ele não criou nada, ele já pegou o barco andando. E quando você criou, o Deus criou a humanidade, por que ele não fez a humanidade que voa? Isso iria evitar alguns problemas. Ou por que não fez uma humanidade aquática, que a gente ia viver na água, no lugar da terra?
Por que a gente tem uma vida tão curta? Não fez que nem a tartaruga, que tem uma vida mais longa? Por que ele fez a gente precisar do seres de duas, masculino e feminino, para se reproduzir? Tem seres que conseguem se reproduzir sem o outro. Então, todas essas escolhas fez quem a humanidade é. Se a gente não precisasse se reproduzir, não teria ataques contra a pessoa do outro sexo porque tem um desejo de fazer aquilo. Então, tem a responsabilidade da programação que ele fez do ser humano. E é justamente aí que entra a liberdade. Mesmo que Deus tenha moldado o contexto, somos nós que decidimos o que fazer dentro dele. A estrutura permite escolhas. O conhecimento não obriga. Vamos avançar para as próximas questões. Você ter moldado afeta sim. Vamos supor tem um dilema que sempre falam, o do trem que você está indo e tem uma criança num lado, presa no trilho, e um idoso do outro lado. O trem ele só pode seguir um dos dois lados. Então, a maneira que esse mundo extremamente pequeno foi criado vai fazer o, o motorista do trem ter que, infelizmente, matar alguém. Então, a maneira que o mundo foi criado vai fazer ele ter que matar alguém. Se o mundo não tivesse criado dessa maneira, ele não precisaria ter matado alguém, né? Obrigatoriamente. Sim, mas o ponto é a escolha do condutor ainda é dele, mesmo num mundo com limitações. Ele responde à situação com seus valores. Vamos discutir mais sobre essa linha, porque isso é crucial. A gente vai. Vamos para o próximo já, porque isso também afeta um pouco o próximo, que é Deus conheceu ou determinou, que é ele determinou nessa situação, ele determinou que você deveria matar alguém, ou ele só conheceu que você teria que matar alguém porque passaria por essa situação. Aí eu entro Ele de novo nessa que se você só conhecer não é um problema, tipo um vidente. O vidente sabe que algo vai acontecer. Realmente, isso não é um problema em si, porque você tem um conhecimento, mas não necessariamente você tem o poder de fazer algo diferente. Mas quando tem a onisciência junto com a onipotência, aí já é uma situação mais complicada, porque você tem o poder de fazer diferente e não só o conhecimento. Esse é um ponto que eu reconheço ser difícil. Ele tinha o poder de criar outras circunstâncias. Mas eu vou te desafiar. Ter o poder de criar algo diferente significa que qualquer liberdade no mundo que ele criou não vale? Ou será que o valor de sermos livres é tão grande que ele permite até situações difíceis? Esse é o coração do debate. Sim, você criar algo, você é difícil você falar que um ser onipotente e onisciente consegue criar o livre-arbítrio. Porque mesmo que ele queira, mesmo que seja a intenção dele criar, ele sempre vai saber o que vai ocorrer. Então a decisão dele sempre vai ser influenciada para o objetivo final. Eu não estou falando que a escolha que ele fez é a pior. Pois pode ser também que esse é o melhor caminho, como no Attack on Titans, o final não é um final perfeito, mas é o que ele explica que foi o melhor final que ele conseguiu fazer para as pessoas que ele amava. Todas as outras coisas que parecia na primeira visão melhor, mais pacifista, ia gerar consequências no futuro muito pior. Então, não é necessariamente que eu estou falando que essa escolha da vida que a gente tem hoje é ruim ou é boa. Pode ter sido a melhor escolha, mas o fato é, se ele já sabia o final que a gente vai chegar, a- não necessariamente a gente tem um livre-arbítrio, porque quando ele criou, né, na criacionismo, né, Adão e Eva, ele já saberia que eu estaria aqui agora falando isso. Então, realmente, é o meu livre-arbítrio estar fazendo isso agora, se muito antes de eu nascer já sabia que eu faria isso? Eu entendo a provocação. É difícil, mas veja assim: o fato de Deus saber o fim não muda o que você sente ao tomar sua decisão agora. Você age por suas razões, seus valores
E isso é real. A onisciência não rouba a autenticidade do seu querer. No final, essa é uma discussão sobre o valor que damos à liberdade dentro de uma realidade conhecida. Vamos seguir. Isso a gente também já puxa um pouco do terceiro tópico, que é quem criou a nossa personalidade. Pois se o livre-arbítrio existe, cada pessoa é única, tem a sua própria personalidade, porque vai fazer as suas próprias escolhas. Mas se ela já foi moldada na nossa criação, então a gente em si não tem a personalidade, já é aquela história do destino, a gente já tem nosso roteiro formado. Até pesquise na internet que tem algum canto lá pela Índia, se não me falha a memória, que o pessoal diz que tem um livro que fala já sobre o futuro de todas as pessoas, que se você chegar lá, é claro, esse pergaminho, o livro, está espalhado em várias pessoas, então você tem que achar a pessoa que tem o pergaminho que está com o seu nome e lá vai estar descrito o seu destino. Pesquisa isso na internet para me dar uma explicação melhor sobre esse assunto. Você mencionou uma tradição na Índia que fala de pergaminhos ou registros do destino de cada pessoa. Eu pesquisei e, de fato, há uma crença em certos manuscritos antigos, às vezes chamados de Nadi. Dizem que eles contêm o destino escrito de indivíduos e, em teoria, cada pessoa poderia encontrar seu próprio pergaminho. É claro que isso é uma crença cultural e não algo que possa ser comprovado, mas é uma curiosidade interessante. Se a gente supor que esse pergaminho existisse, ainda seria uma descrição do que você livremente faria. O que importa não é se algo está registrado, mas se no momento da escolha você sente que é você quem decide. E é isso que eu defendo. Vamos em frente. E voltando um pouco também, a gente pode falar sobre quando eu fiz a comparação com Attack on Titans, com Eren, isso pega também do quarto tópico, que é Deus poderia criar outro mundo? Que aí essa é a parte que é mais abstrata, porque nós não temos como saber. Ah, tem muitas séries que colocam o what if, né? O e se. E se tal coisa tivesse acontecido? E se a Alemanha tivesse ganho a guerra? O mundo seria pior, seria melhor. Então, se não tivesse sido Portugal que descobriu o Brasil, se tivesse sido a Inglaterra, tem vários desses what if, mas eu tento acreditar que se existe Deus onipotente, onisciente, essa escolha que ele fez, e também levando em consideração que ele é um ser bondoso, que é a nossa evolução, foi a melhor possível. Então, o roteiro que ele criou, que na maneira, quando ele criou a humanidade, que ele decidiu como a humanidade iria ser, é o melhor possível. Não teria sido, por exemplo, ter feito o Adão sem boca. Porque o Adão sem boca não iria comer a, a fruta do conhecimento lá, a maçã. Pois ele não teria boca. Ele, sei lá, se ele vivesse de fotossíntese, então ele não teria comido a maçã. Poderia estar todo mundo no paraíso, mas será que isso seria o melhor? Eu busco acreditar que não. Que por ele ter o conhecimento de vários mundos possíveis, por causa da onisciência, ele escolheu o melhor caminho. Eu aprecio sua confiança no melhor caminho. E sim, podemos não saber. O que defendo, no entanto, é que mesmo num mundo que Deus escolheu, as escolhas que você faz são suas. É isso que mantém a responsabilidade moral. Vamos concluir daqui a pouco. E é isso que você falou, já vai para o quinto tópico, que é somos responsáveis pelo que já era conhecido, que se ele já sabia que que Adão iria comer o fruto proibido, por que ele se surpreendeu? Por que ele penalizou Adão? Se ele o criou já sabendo que ele iria comer, ele não teria outro caminho. Porque se ele não comesse, Deus não seria onisciente, porque ele não saberia que ele iria comer. A questão é que, mesmo sabendo, Adão poderia ter escolhido. A surpresa ou a punição na história
Simbolizam que ele fez algo por conta própria. Saber o resultado não tira o valor moral da decisão no momento. E é aí que o livre-arbítrio se sustenta, ainda que sob onisciência. Vamos fechar com o próximo ponto. Não, eu vou interficar nesse, porque isso, para mim, é uma desculpa de um programador incompetente. Pois, se você tem o poder de criar qualquer coisa, e se você sabe o final, e você criar algo que você queria que ficasse no paraíso, mas você, na hora que você criou, você já saberia, essa minha falhazinha aqui na programação vai causar isso. Mas eu queria que ele ficasse lá. Por que na hora da programação você não repara essa falha? Como eu falei, no lugar da humanidade precisar de comida, ela pode ir por fotossíntese. Isso não é tirar o livre-arbítrio das pessoas, porque as pessoas não podem escolher viver de fotossíntese ou viver de comida. Foi uma escolha que ele fez no nosso projeto, pois é possível, tem seres que vivem de fotossíntese, tem seres que não vivem. Mas aí gera pouca energia, são pouco alimento. Tá, beleza, mas isso também é do mundo que ele criou. Ele poderia ter criado um mundo que a fotossíntese gera mais energia do que a comida. Então tudo leva na escolha que ele fez, a escolha falha da programação humana, se o objetivo dele era que a gente ficasse no paraíso. Eu reconheço que você trouxe uma objeção forte. Essa é a tensão real entre o mundo perfeito e um mundo com escolhas. Mas talvez o valor esteja em enfrentar desafios. A liberdade é significativa porque temos algo a decidir. E no fim, isso é o que dá peso às nossas ações. Acho que podemos passar para a parte final. Sim, porque isso do peso das nossas ações entrou já no sexto e penúltimo tópico, que é uma punição eterna pode ser justa? Eu não quero falar o nome dessas pessoas que fizeram coisas muito horríveis, porque eu não sei se o YouTube iria gostar. Mas, por exemplo, o responsável da Alemanha na Segunda Guerra, ele fez coisas horripilantes, indefensáveis. Mas quando tudo foi criado, Deus já sabia que ele iria fazer aquilo. E provavelmente ele fez aquela pessoa já pensando no bem que iria causar para a humanidade ao longo prazo, que é aquele exemplo ruim serviria como algo bom para a humanidade no longo prazo. Mas isso causa justiça para a alma daquela pessoa sofrer pela eternidade pelo que ele fez em 60, assim, nem quis que tem um tempo de criança, tá, mas vamos supor, ele fez por 30 anos, que foi algo que ele foi, entre aspas, pré-programado a fazer, então ele merece o sofrimento eterno por ele ter sido uma ferramenta para um bem maior no futuro que Deus planejou. Esse é um dilema moral pesado. Se há responsabilidade, a punição infinita por algo finito parece desproporcional. E muitos teólogos divergem sobre isso. O que dá para dizer é que, mesmo com liberdade, a ideia de uma punição infinita é um ponto difícil. Algumas tradições oferecem outras visões. No fim, é uma questão sem resposta fácil. E é bom que reconheçamos isso. Esse é um tópico que não dá para a gente ir muito. Como já falou, é algo difícil para a gente comentar, porque uma punição eterna para algo que não é eterno já é algo difícil. O que ele fez um pouco período ser punido pela eternidade, só em si isso já é difícil. E ainda eu não entendi você falando esse ponto, mas ainda você falar do ponto, levando em consideração que da proporção de algo que ele fez em 30, 40 anos, ser levado para a eternidade, não pode não ser uma punição justa, mas também que foi algo que ele fez com o propósito, ele criou a humanidade com o propósito daquela pessoa fazer isso. Mesmo que aquela pessoa foi uma ferramenta para um bem maior, mas essa ferramenta vai sofrer pela eternidade pelo que ela foi criada a fazer. Eu diria que, caso alguém fosse apenas uma ferramenta sem escolha real, seria injusto. Mas eu defendo que, mesmo em circunstâncias conhecidas, a escolha é da pessoa. A questão da eternidade, sim, é um debate à parte. No final,
É uma discussão sobre liberdade, responsabilidade e o que consideramos justo. Acho que podemos encerrar o debate por aqui. O livre-arbítrio, ele existe ou ele apenas parece existir? Então, como o debate já falou sobre esses pontos, isso daí já leva em consideração as nossas considerações finais. Para mim, nesse ponto de Deus existir e ele ser onipotente, onisciente, o livre-arbítrio ele só parece existir porque nós já fomos programados com a intenção de fazer o que nós fizemos. Então, como eu como programador, eu não vejo que as pessoas realmente têm o livre-arbítrio nesse mundo colocado. Um Deus que é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que criou tudo do zero, então que ele já sabia de tudo que iria ocorrer, que está ocorrendo e que ocorreu. Isso para mim não existe um livre-arbítrio. E também eu não acharia correto uma punição eterna por algo que a pessoa fez num pequeno momento da vida e que ele, entre aspas, foi programado a fazer aquilo. E dessa conversa, então, o que você entendeu sem precisar defender um lado? Eu reconheço que há um ponto real. Se Deus escolheu criar esse mundo, então ele é corresponsável pelo cenário. Mas eu também entendo que ao viver uma escolha, ela é sentida como nossa. E é assim que a responsabilidade moral é defendida. No fundo, é um dilema sem resposta definitiva. Compatibilismo, liberdade e responsabilidade são todos difíceis. A punição eterna, como falamos, é um problema ainda mais complexo. No fim, o debate continua porque essas questões não têm solução simples. E é isso que o torna relevante.